E aí, tudo bem com você? Tenho certeza de que você gosta de um bom filme de terror, né? Mas me responde uma coisa, com sinceridade. Você gosta mesmo das histórias reais de terror? Histórias onde ninguém grita, corta, onde não tem maquiagem, nem efeitos especiais, só dor, medo e sobrevivência? Se a sua resposta foi sim, então prepare-se. Mas prepare-se mesmo, porque o que você vai ouvir agora não é uma lenda urbana. Não é invenção de roteiro de Hollywood. É real. E talvez te deixe com medo de apagar as luzes à noite. A história começa em janeiro de 1971, quando Roger Perron e sua esposa Carolyn compraram uma antiga casa rural em Harrisville, no estado americano de Rhode Island. Eles estavam felizes. Era um recomeço. A casa era espaçosa, charmosa, com um ar de paz no campo. Perfeita para criar suas 5 filhas. Mas o que eles não sabiam é que estavam se mudando para um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos. O nome da propriedade era Fazenda Arnold. E logo no primeiro dia, um detalhe chamou atenção. Uma vizinha apareceu. Educada, mas estranha. E antes de ir embora, ela disse algo que ninguém conseguiu esquecer. Espero que vocês mantenham as luzes acesas à noite. Eles riram, achando que era só uma superstição boba, mas não era. Era um aviso. Nos primeiros dias, coisas incomuns começaram a acontecer. Portas que se abriam e fechavam sozinhas, passos no andar de cima, sons de arranhões nas paredes, e um sussurro constante, vindo de lugar nenhum. Carolyn achava que era coisa da casa velha. Roger dizia que era vento ou ratos. Mas as filhas sentiam que tinha algo errado. 2 delas, Andrea e Cindy, passaram a ter sonhos estranhos. Mas, pior que isso, começaram a ver coisas. Primeiro, pequenas aparições, como vultos, como presenças. E algumas, curiosamente, eram boas. Elas diziam sentir cheiro de flores, de frutas, algo agradável. Como se fossem espíritos antigos, mas acolhedores. Mas a calmaria durou pouco. Porque os mesmos fantasmas que às vezes passavam serenidade, logo se tornaram hostis. O clima da casa mudou. Risos viraram gritos. Perfumes viraram cheiro de carne podre. O sistema de aquecimento parava de funcionar do nada. Móveis mudavam de lugar. E numa tarde no celeiro, 2 das meninas voltaram correndo, com marcas no corpo. Como se alguém, ou algo, as tivesse atacado. Foi aí que Roger resolveu investigar. E o que ele descobriu foi aterrorizante. A propriedade era antiga, muito antiga. E havia pertencido à mesma linhagem de famílias por mais de 8 gerações. Muitas tragédias aconteceram ali. Suicídios, enforcamentos, assassinatos, crianças afogadas em riachos, pessoas que simplesmente desapareceram. Mas um único nome se destacou entre todos os outros: Bathsheba Sherman, uma mulher acusada de bruxaria no século XIX. Diziam que ela matou o próprio filho em um ritual satânico, e que depois disso se enforcou no celeiro, exatamente onde as meninas foram atacadas. Desde então, moradores relatavam eventos bizarros, mas ninguém ficava muito tempo por lá. Agora era a vez dos Perron. E o que aconteceu com eles? Nenhum roteiro de filme conseguiu traduzir por completo. A partir de então, todas as noites viraram pesadelos. Vultos nos espelhos, vozes nos quartos, sussurros que chamavam os nomes das crianças. E, às vezes, uma risada seca, feminina, vinda do escuro. Carolyn, a mãe, foi a mais afetada. Ela começou a ter comportamentos estranhos, irritadiça, agressiva. Chorava sozinha nos cantos. Às vezes ficava horas olhando para um mesmo ponto da parede. A família começou a desconfiar que ela estava sendo possuída. Andrea, anos depois, disse que sua mãe começou a mudar depois de sentir várias vezes a presença de Bathsheba. Ela dizia que a entidade queria expulsá-la da casa. Ela não me quer aqui. Ela quer as meninas para ela. Certa noite aconteceu o pior. Toda a família viu, ao mesmo tempo, a aparição completa de Bathsheba. Uma figura podre, com o rosto em decomposição, vestido antigo, cabelos secos, e o pescoço pendendo para o lado, como se tivesse sido quebrado. O pavor foi tão intenso que a família começou a dormir toda junta na sala, com luzes acesas. Foi quando decidiram procurar ajuda.
e encontraram dois nomes que, anos depois, ficariam mundialmente famosos: Ed e Lorraine Warren. Especialistas em fenômenos paranormais. Lorraine era sensitiva. E quando pisou na casa, desmaiou. Ela confirmou: havia uma força maligna poderosa ali. E sugeriu um exorcismo. Mas o ritual foi ainda mais assustador do que qualquer um esperava. Carolyn gritava em línguas estranhas. Era jogada contra as paredes por uma força invisível. Chegou a levitar. As filhas choravam, gritando por socorro. Andrea disse que pensou que a mãe fosse morrer naquela noite, mas não morreu, sobreviveu. E o ritual pareceu funcionar, por um tempo. Só que Roger, o pai, proibiu que novos rituais fossem feitos. Achava que estavam piorando as coisas. A família permaneceu na casa até 1980. 9 longos anos de terror. Quando finalmente se mudaram, levaram com eles as cicatrizes invisíveis da experiência. Carolyn nunca mais foi a mesma. Passou a viver reclusa, em silêncio. Durante as gravações do filme Invocação do Mal, em 2012, a equipe convidou a família para visitar o set. Andrea e Cindy foram. Mas Carolyn não teve coragem. Só de pensar na casa, já tremia. E durante as gravações, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos. Microfones desligavam. Relâmpagos atingiram o set. E os atores diziam sentir presenças, mesmo sem estarem atuando. Andrea escreveu 3 livros sobre o caso, mas faleceu em 2017, aos 51 anos. Roger e Carolyn desapareceram da mídia. Ninguém sabe ao certo se ainda estão vivos. Mas a casa ainda está lá. Outros moradores passaram por ela. Alguns ficaram meses. Outros, apenas dias. E muitos relatam as mesmas coisas: vultos, sussurros, perfumes de flores. E às vezes, cheiro de podridão. A casa da família Perron virou ponto turístico do terror. E até hoje, investigações paranormais são feitas lá. A pergunta que fica é: você conseguiria passar uma noite nessa casa? Você manteria as luzes acesas? Ou será que nem isso adiantaria? Porque o mal que vive lá não tem medo da luz. Ele vive nas sombras da nossa mente. Se você ficou arrepiado com essa história real, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de dormir uma noite nessa casa? E se quiser mais histórias como essa, inscreva-se no canal. Porque por aqui, as histórias verdadeiras são ainda mais assustadoras que os filmes. Nos vemos no próximo vídeo, ou nos seus pesadelos.